Povo meu de boa vontade, boa noite, tudo bem com vocês? Se você está aqui, primeiro que você merece realmente o título de boa vontade, porque eu dei uma sumida, mas hoje é o último dia do ano e eu vim aqui primeiro agradecer por você estar aqui, por você ter aguentado o meu sumiço. Fazer um balanço do que foi esse ano para todos nós, né? Foi um ano difícil. Foi um ano que exigiu demais de todos nós, mas foi um ano que nos ensinou muito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você aprendeu a ficar em casa com as pessoas 24 horas por dia, pessoas que às vezes você só encontrava na hora de dormir. Então foi um aprendizado. Você aprendeu a suportar uma distância que parecia que era insuportável. Você percebeu que você precisa de menos coisa para viver do que você imaginava. Provavelmente você deixou de gastar muito, né? Porque você não saía às compras. Enfim, é um ano para os fortes, foi. Mas nós vamos entrar 21 muito mais fortes. Por quê? Porque todos esses obstáculos que nós superamos, a gente pega a pedra e faz uma escada para o sucesso. E 21 vai ser um sucesso, se Deus quiser. Foi difícil? Foi. Por que eu estava meio sumida? Veja bem, eu fiquei 9 meses fora do Brasil e não foi ruim, não. Mas não foi uma coisa que eu preveni que eu ficaria. Mas eu soube lidar com isso e agradeço a Deus. Durante esses 9 meses, eu fui 2 vezes a um hospital, numa terra que não é minha. E fui em caráter de emergência e fui atendida, enfim, eu tive que superar algumas coisas. E também me senti com dificuldade de lidar com tanta má notícia. Gente, assim, morreu pessoas ao nosso redor, né? Mas eu tenho que agradecer demais a Deus, porque no meu âmbito familiar e próximo eu não perdi ninguém. Então, eu só tenho que agradecer. Tem alguns amigos que foram pela Covid, que eu lamento muito. Mas, assim, bem no íntimo eu não perdi nada. A minha filha teve Covid e passou, graças a Deus, em Brancanove. Walter e eu estivemos junto com ela, não pegamos. Então, é para agradecer, sim. As notícias que me abalaram demais, primeiro, não sei se foi nessa sequência, mas aquele assassinato do americano, o George. Em seguida veio o caso aqui daquele menino que caiu do elevador, salvo erros engano, que chama Miguel. Depois teve o assassinato daquele senhor nosso que foi no Carrefour. E assim, eu nunca vi também tanto apedrejamento. Todo mundo ouve a história que está na mídia e não ouve o outro lado e julga, como se todos nós, eu estou me incluindo nisso, tivéssemos e viéssemos com um gabarito e que pudéssemos julgar todos dentro desse gabarito da moral, porque todos nós somos perfeitamente santos. E passamos a jogar pedra com uma facilidade, coisa que há 2000 anos ninguém fez, quando Jesus Cristo falou, atire a primeira pedra. Olha, tem um monte de gente condenando quando há interação, quando há festa. Eu também acho bastante irresponsável, mas eu não fui agredir ninguém por conta disso, não. E, por exemplo, aquele menino, acho que é Felipe Neto, ele sempre foi contra. Aí ele foi jogar futebol, também caíram na vida dele e ele vem a público pedir desculpa. Gente, é porque nós somos muito intolerantes. Primeiro que ele criticou todo mundo, foi um sinal de intolerância, né? Ele estava com o gabarito da retidão em mãos. Quando ele joga futebol, aí a turma pega aquele gabarito dele e vai julgá-lo. Então, assim, tá difícil, né, gente? Como se nós fôssemos todos um monte de santo. Então, esse julgamento, sem ter tido chance da pessoa se defender, me deixa abismada. Vi um caso, foram 2 casos no Dia da Consciência Negra que eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu com o ser humano? A Ana Maria Braga
chega no programa dela, no último momento, ela fala assim, que se tivéssemos consciência humana, não precisaria ter o Dia da Consciência Negra. Olha, essa frase nem é dela, se não me engano, é do padre Fábio de Mel. Eu falo Favo de Mel, e é Fábio de Melo, tá? E quando ele falou, ou seja, quem tenha falado a primeira vez, ele foi muito aplaudido. Oh, é verdade, olha, se fôssemos consciência humana, não tinha que ter negro e tal. Pois quase mataram a coitada, de tanto jogar pedra, que ela não entendeu nada, que naquele momento estava falando da consciência negra. Então, assim, eu acho que foi um ato de intolerância. Então, eu pergunto para vocês acham que toda essa repressão que está havendo fez com que nós nos tornássemos melhor? Veja bem, criança hoje não pode cantar Atirei o Pau no Gato, O Cravo Brigou com a Rosa. Eu cantei os dois, ensinei até meus filhos. Mas eu nunca joguei pedra no professor, meus filhos não jogaram. Então, essa criança que hoje não pode isso, não pode aquilo, é os que estão batendo no professor em sala de aula. Então, será que essa repressão toda está surgindo efeito? Eu fico me perguntando. Será que tem sido bom? Veja bem, a criança hoje vai para a escola, não pode comer um cachorro quente. Então, assim, agora é proibido. Então, a criança tem que comer salada de fruta. Não sou contra uma boa alimentação, não é isso. Mas a criança tem que ser criança. Tem que comer algodão doce, né? Pode comer pipoca, cachorro quente. Claro que o padrão e o que nós queremos é legume, carne, queijos, leite e seus derivados. Mas Madonna, hein? Ficou insuportável. Então, e outra coisa, quando você diz qualquer outra coisa, sempre tem aquela turma que condena e aquela turma que aplaude. Então, assim, dá medo. Então, você tem que entrar mudo e sair calado. Outra coisa que tem me constrangido demais é as atitudes do nosso presidente. E fico ainda, assim, estarrecida, porque nós estamos aí perdendo, as vidas estão sendo ceifadas e não surge muito efeito. E tem aquelas pessoas que defendem essas atitudes deles impensadas, como se fosse bonito ele dizer... não cumprimentar o presidente eleito dos Estados Unidos. Gente, rei morto, rei posto. E outra coisa, tem algumas coisas que são liturgia do cargo. Você tem obrigação de cumpri-las. Achei estranhíssimo, quase demência, dizer que se não for na saliva, vai na pólvora. Pelo amor de Deus, gente, nosso exército, encontrar o exército americano é piada de mau gosto, né? Enfim, mas... eu votei nele, nunca disse que não. E não vou, se voltasse o tempo, eu não votaria no PC. Não voto no comunismo, não voto. Sou contra o comunismo, não gosto. Veja o que aconteceu nos países comunistas, a Coreia, vê como é que é a vida lá. Imagina, na China, você pode ter um filho só, e onde queriam só filho homem, matavam as crianças meninas, normal. Né? Agora só falta mulher lá, porque todo mundo só teve um filho e foi homem, então não tem mulher para eles casar. Olha que coisa mais louca. Enfim, eu sou contra o comunismo, votei no Bolsonaro, mas isso não quer dizer absolutamente que eu endosso o discurso deles, as atitudes. Não, tem coisas que eu condeno e fico estarrecida quando eu vejo alguém que ainda defende mesmo coisas indefensáveis. Mas, ainda assim, eu acho que nós chegamos ao final de 20 no lucro, porque vencemos, né? Vamos entrar 21 mais fortes, né? Se Deus quiser, há de vir a vacina. E também voltando um pouco, fazendo um parênteses, falar que são os laboratórios que têm que correr atrás do Brasil para vender a vacina, também não é uma coisa muito inteligente, né? Porque quando eu quero pão, eu vou à padaria. A padaria não vem até mim. Quando eu quero gasolina, eu vou até a gasolina. Não é a gasolina que vem até mim. O posto de gasolina não vem. Então, assim, muito estranho. Mas 2020 chacoalhou a todos nós. E eu, então, faço uma metáfora aqui que não é minha.
Mas todo mundo sabe que eu amo metáfora, que eu amo frases e que eu gosto de história. Quem contou essa metáfora, que eu espero fazê-la com as minhas palavras, mas não fugir do contexto, foi o Portela, aquele filósofo Portela. Enfim, ele diz o seguinte: você está andando e tá com uma xícara cheia de café, alguém te dá um esbarrão, você derruba o quê? Café. Aí o nego fala assim: o que aconteceu? Fala: ele me esbarrou. Fala: não, você derramou café. E sabe por que você derramou café? Porque tinha café na xícara. Se fosse chá, seria chá. Se fosse água, você teria derrubado água. Então, a pergunta é, 2020, o que você tinha na sua xícara? O que você derrubou? Porque ela nos chacoalhou, com certeza. 2020 nos chacoalhou. O que você derrubou? Solidariedade, compreensão? Ou você só derrubou pedras, julgamento? Enfim, o que foi? Quais são as virtudes ou defeitos que você deixou cair? Eu estou tentando ver quais foram as minhas. Eu acredito que eu seja uma pessoa solidária e tento ser o meu melhor todo dia. Tento realmente agradecer a Deus. Eu acredito em Deus, então é uma bênção para quem tem fé. Enfim, meus queridos, e eu, por tudo essas coisas, eu fiquei longe da mídia, da internet. Perguntaram por que eu não tenho vindo mais. Não, mas foi só por isso. Estamos bem, graças a Deus. Eu só tenho a agradecer, porque no meu âmbito íntimo, não perdemos ninguém. Estamos todos com saúde. A minha filha passou por uma Covid brandamente. Eu e Walter tivemos com ela, não pegamos. Então, eu só tenho a agradecer mais uma vez a benevolência com que Deus lida comigo e com a minha família. Venho desejar-lhes um 21 maravilhoso e assim, dizer para você que se você continuar no mesmo caminho, você já sabe onde você vai chegar, né? Então, algumas coisas a gente tem que mudar de atitude para conseguir outros resultados e depende só da gente, tá? Que você encha a sua xícara com coisas boas, né? E também eu cheguei à conclusão, eu já sabia, como eu digo que eu gosto de frase, que é o seguinte: anota aí, sabe quem é a mãe da felicidade? É a ignorância. Então, eu tenho também me poupado de saber algumas coisas, já que eu não consigo mudá-las. Eu, por exemplo, dou maior apoio para a Luísa Mel, mas eu não consigo ver os vídeos dela. É quase covarde, mas o que eu não vejo, eu não sofro. Então, a felicidade, quem é a mãe? É a ignorância. Tem coisas que é melhor ignorar. Queridos, e eu vim com o cabelo preso, eu tenho que falar que foi por um querido que me segue, o Guto Toledo. Ele disse que mulher depois dos 40 tem que ficar com os cabelos puxados, que ganha muito. Bom, então eu fiz esse vídeo até agora com os cabelos presos, mas e vou soltá-lo para o Augusto ver. Sabe por quê que eu solto quando eu solto? Porque eu tenho o privilégio, né, de, aos 65 anos, olha aí, ó, ainda ter meus cabelos naturais. Olha, eu lavei só com shampoo, nunca tingi. Olha aqui a minha mecha, tá vendo a minha mecha? Que tá ficando loira, não é branca ainda. Então, é por isso que às vezes eu me dou ao... Sim, eu entendi que fica mais chique o cabelo puxado. Mas eu tô usufruindo da bondade da natureza de ter me dado o cabelo, que hoje o ruivo é cantado em verso e prosa, sendo que na antiguidade as mulheres eram postas na fogueira como bruxas. Então, Augusto, eu espero que você tenha gostado também desse visual com o cabelo solto, mas eu fiquei o tempo todo com o cabelo preso em sua homenagem. Meus queridos, um grande beijo. Você é povo de boa vontade. Se você ouviu esse desabafo, eu quero que você esteja aí sempre e quem sabe eu consiga voltar com algumas coisas alto astral, tá bom? Então, 2020 nos ensinou muito e vamos entrar 2021 mais fortes.